Você sabia que o estado de São Paulo já entrou em guerra contra o próprio Brasil? Em 1932, paulistas pegaram em armas, construíram trincheiras e desafiaram o governo federal em um dos episódios mais marcantes e sangrentos da nossa história. Mas por que isso aconteceu? Quem foram os responsáveis por esse confronto? E será mesmo que Minas Gerais traiu São Paulo, como muitos acreditam até hoje? Fica comigo até o final, que você vai entender o que motivou a Revolução de 1932, quem foram os heróis e por que essa guerra ainda vive na memória dos paulistas. Tudo começou em 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder após um golpe que impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes, que, por sinal, era paulista. Vargas assumiu como chefe do governo provisório e suspendeu a Constituição, dissolveu o Congresso Nacional e interveio nos estados, nomeando interventores, muitos deles sem qualquer ligação com os estados que passaram a governar. São Paulo, que até então era o estado mais poderoso da federação, tanto política quanto economicamente, se sentiu humilhado. O interventor nomeado por Vargas, João Alberto Lins de Barros, era pernambucano e jovem, o que só piorou o ressentimento paulista. As principais causas da Revolução de 1932 foram falta de autonomia dos estados, especialmente São Paulo, que queria voltar a eleger seu próprio governador, ausência de uma nova Constituição, prometida por Vargas, mas constantemente adiada, desejo de reconquistar o protagonismo político, perdido após a Revolução de 1930. Com isso, a elite paulista, setores do exército local, estudantes e até operários se uniram com um objetivo: pressionar o governo por uma nova Constituição e pela devolução do poder ao povo paulista. No dia 23 de maio de 1932, 4 estudantes paulistas, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, morreram durante um protesto contra o governo Vargas no centro de São Paulo. Essas mortes viraram símbolo da luta constitucionalista, e as iniciais dos jovens formaram a sigla MMDC, que se tornou o nome de um movimento civil de resistência e organização paramilitar. Esse episódio inflamou os ânimos da população. Em pouco tempo, milhares de voluntários estavam prontos para lutar. No dia 9 de julho de 1932, São Paulo declarou guerra ao governo federal. Nascia ali a Revolução Constitucionalista de 1932. Acreditando que Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados se uniriam ao levante, os paulistas avançaram com coragem. Mas aí veio a traição. Minas Gerais, que inicialmente flertava com a adesão à revolta, voltou atrás e se manteve fiel ao governo federal. O apoio esperado nunca veio. São Paulo ficou sozinho contra o restante do Brasil. Entre os militares mais notáveis da Revolução de 1932, destacam-se General Bertoldo Klinger, principal comandante das forças constitucionalistas. Ele rompeu com o governo Vargas e assumiu a liderança da revolta. General Isidoro Dias Lopes, um dos articuladores da conspiração contra o governo federal, já havia liderado revoltas anteriores. Do lado do governo, o general Góes Monteiro, aliado de Vargas, foi essencial para sufocar a revolta. Apesar de estarem em menor número e com menos recursos, os paulistas mostraram impressionante capacidade de mobilização e resistência. Construíram trincheiras, criaram fábricas improvisadas de armamentos e até aviões de combate artesanais. A guerra durou 87 dias. Terminou em 2 de outubro de 1932, com a derrota militar de São Paulo. Foram cerca de 35 mil combatentes paulistas contra mais de 100 mil soldados do governo. Mais de 900 mortos, sendo muitos civis. Apesar da derrota no campo de batalha, os paulistas venceram politicamente. A pressão foi tamanha que, no ano seguinte, Vargas convocou eleições para uma Assembleia Constituinte,
que resultou na Constituição de 1934. Ou seja, o objetivo principal foi alcançado. A Revolução de 1932 é um dos raros episódios da história brasileira em que um estado inteiro para homenagear seus combatentes. Na cidade de São Paulo, vários locais eternizam essa memória. Obelisco do Ibirapuera é o maior monumento funerário do Brasil e abriga os restos mortais de combatentes e dos jovens do MMDC. Avenida 23 de Maio, homenagem direta ao dia da morte dos 4 estudantes. Monumento ao soldado constitucionalista, estátua com soldado empunhando arma, espalhada em diversos pontos da capital e interior. Feriado de 9 de julho, exclusivo do estado de São Paulo, celebrado como o Dia da Revolução Constitucionalista. Até hoje, muitos paulistas acreditam que Minas Gerais traiu São Paulo. E não é difícil entender o motivo. Acordos secretos indicavam que mineiros adeririam ao levante, mas isso não aconteceu. Por outro lado, há historiadores que dizem que a hesitação mineira foi estratégica, pois o governo de Vargas era mais forte do que se pensava, e se unir à revolta significaria autodestruição. Essa sensação de abandono ainda permeia o imaginário coletivo paulista, o que faz da Revolução de 1932 um evento ainda muito vivo na identidade do Estado. Os paulistas chegaram a produzir armamentos caseiros, como o famoso Capitão Furtado, um tanque improvisado com chapas de aço e peças de trator. Mulheres também participaram ativamente como enfermeiras, organizadoras de fundos de guerra e até como espiãs. Muitos dos combatentes eram jovens, estudantes e até menores de idade. A Revolução Constitucionalista de 1932 não foi apenas um confronto armado. Foi um grito por autonomia, democracia e representatividade. Mesmo com a derrota no campo de batalha, os paulistas conseguiram provocar mudanças profundas no Brasil e até hoje são lembrados com orgulho. Se você achou essa história tão marcante quanto nós achamos, deixa seu like, se inscreve no canal Entre Fatos e Lendas e comenta aqui embaixo. Você acha que os paulistas foram heróis ou rebeldes?